era o Senhor, vestiu túnica, pôs, havia tirado e lançou-se ao mar. A nossa versão está escrito que estava no pé do casamento. Verso 18. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Palavra do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Então, Deus do céu, graças chegando nesta tarde da terça-feira, estamos aqui para podermos aprender a tua palavra. Num culto de ensinamento, começamos há 2 dias atrás, estamos a falar sobre o crescimento espiritual, falamos também sobre o mundo espiritual e sobre esferas, dimensões e profundidades. Hoje nós queremos amorosamente falar, Pai Eterno, um tema maravilhoso que o teu coração propôs para os irmãos que estão aqui presentes. E eu te agradeço imensamente pelo conhecimento do Senhor nos provisou. Senhor, treine comigo aqui, ensine comigo nesta tarde e faça com que o teu povo perceba a semente que vai ser lançada e que possa produzir frutos positivos, 60, 90, 100, se for possível, para a glória do teu santo nome. Assim eu oro com fé, os irmãos digam comigo, amém. Amém. Meus irmãos, hoje vamos falar sobre concentração espiritual. O tema de hoje é concentração espiritual. Falar de concentração espiritual é nada mais, nada menos do que estarmos concentrados, ficarmos concentrados ou mantermos o foco nas coisas de Deus. Quando nós estivermos concentrados nas coisas de Deus, vamos crescer rapidamente espiritualmente. Quando nós mantemos concentração nas coisas de Deus, vamos praticamente ser edificados com facilidade. Se não estamos atentos às coisas de Deus, não vamos estar desligados, não vamos perder aquilo que a gente conquistou com muito sacrifício de oração. Hoje veremos homens que Deus abençoou, homens que foram abençoados por Deus, que não fizeram esforço, mas por não serem concentrados no amigo exterior, perderam toda a bênção que Deus nos concedeu. Também veremos hoje alguns homens que se esforçaram tanto para conquistar a posição espiritual que eles se encontraram, mas por não estarem concentrados espiritualmente, acabaram por perder tudo que Deus lhes concedeu. Por isso, irmãos, a concentração espiritual é fundamental. Nós conseguimos ver se alguém é concentrado na vida a partir da sua vida normal. Quando você vai na casa de alguém, se você pega um quarto dele disperso, não é bem organizado, se veste bem desajustado, você consegue ter noção que essa pessoa não é concentrada. Não é difícil ver alguém bem concentrado. Quem não é concentrado não faz coisas sobre não consegue atingir a perfeição. Então, nós temos o Evangelho de João. A Bíblia fala que existem 4 evangelhos, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, de Lucas também, de João. Só que o Evangelho de João é um evangelho muito diferente, por isso ele é chamado de Evangelho sinótico. Mateus, Lucas e Marcos escreveram coisas semelhantes, mas o apóstolo João escreveu coisas diferentes. Amém? Quando você olha o livro de João, você consegue perceber quão concentrado João foi. João foi um discípulo muito concentrado. Olha, abre o Evangelho de João, no capítulo 1, vamos ver a coisa maravilhosa que está no livro de João. Amém? Amém. João capítulo 1, abre comigo, João capítulo 1. Amém? Já viu? Glória. Quando você observa aí no capítulo 1 do livro de João, nós conseguimos perceber o quão concentrado João foi. No capítulo 1 do livro de João, João testifica dizendo que Jesus é o Filho do Homem. Por quê? Porque o verbo de Deus se fez carne. Está claro, né? Vamos para o capítulo 2. No capítulo 2, João consegue testificar Jesus como Filho de Deus. Por quê? Porque transformou moléculas de água em moléculas de vinho. Algo impossível. Só Jesus vai fazer isso. Abre o capítulo 3. No capítulo 3, no livro de João, João testifica dizendo que Jesus é grande mestre, meu irmão. Esse nome que conhece o mestre dos judeus. No capítulo 4, João testifica dizendo que Jesus é aquele que restaura os pecadores, como aquele que é o evangelista, conquistou a mulher samaritana para Deus e foi toda a cidade de Samaria. É ou não é? No capítulo 5, João testifica dizendo que Jesus é o primeiro que conseguiu curar um paralítico em Betel. No capítulo 6, João fala que Jesus é o pão da vida. Deus estabeleceu uma liberdade, nós vivemos juntos. No capítulo 7, João fala que Jesus é a água da vida. No versículo 38, João fala que aquele
É Jesus, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão no seu ventre. No capítulo 8, João fala que Jesus é aquele que perdoa o pecador, perdoou como ele, adúltera. No capítulo 9, João fala que Jesus é o Cristo da luz, abriu os olhos pelo sangue de essência. No capítulo 10, João fala que Jesus é o pastor, aquele que conhece as suas ovelhas. No capítulo 11, João fala que Jesus Cristo é o Cristo da vida, restauração. No capítulo 12, João fala que Jesus Cristo é o verdadeiro, entrou em Jerusalém voltado dos gentios. No capítulo 13, João fala que Jesus é o verdadeiro deserto. No versículo 5, lava os pés dos seus discípulos. No capítulo 14, João fala que Jesus foi água. No capítulo 14, João fala que Jesus Cristo é o consolador dos seus discípulos. No capítulo 15, João fala que Jesus Cristo é a igreja verdadeira, o Pai Lavador, nós somos os anjos. No capítulo 16, João fala que Jesus Cristo é o doador do Espírito Santo. Disse Paulo da Pai para os irmãos, o Consolador. No capítulo 17, João fala que Jesus Cristo é o grande intercessor. Orou, os discípulos orou por nós, estamos aqui presentes. No capítulo 18, João fala que Jesus Cristo é o Salvador. No capítulo 19, João fala que Jesus Cristo é o Salvador crucificado. No capítulo 20, João fala que Jesus Cristo é o Salvador ressurreto. E no capítulo 21, João fala que Jesus Cristo é aquele que restaura o ano. Diga comigo, amém. No capítulo 21 que nós abrimos, nós vamos em Cristo Jesus, nós conseguimos ver um discípulo de Jesus que estava muito desconcentrado. Digam comigo, muita desconcentração. Estamos a falar do apóstolo Pedro. Pedro, o discípulo de Jesus, estava muito desconcentrado. Porque quando nós vamos ver no livro de João, capítulo 21, estamos a ver que Pedro estava sem roupa. Mas vamos aqui rapidamente voltar no nosso tempo. Estamos a falar sobre o quê? Mais uma vez? Amém? Quem está escrevendo? Vamos falar agora sobre 5 vezes que Pedro apresentou-se muito desconcentrado. Quantas vezes? 5 vezes. E depois vamos ter a conclusão: se ser concentrado é bom ou ser desconcentrado é bom. 5 vezes que a Bíblia denota que Pedro apresentou estar muito desconcentrado. Nós já vimos que João, por ser um discípulo concentrado, conseguiu descrever Jesus em todos os capítulos do seu livro. É difícil encontrar em Mateus, em Marcos e em Lucas, mas em João encontramos isso. Olha, quando você for muito concentrado, aqui as tuas roupas vão refletir Jesus. O teu comer vai refletir Jesus. O teu andar vai refletir Jesus. O teu estar em casa vai refletir Jesus. Amém? Mas se não formos concentrados, vai ser difícil. Sabe, nos tempos atrás, quando nós íamos na palavra, quando a mamãe batia o pé na pele, ou como se diz, alguns chamavam como seus filhos. Amém? Se tivesse cheio de Jesus, eu falo aqui, Jesus, não é isso? Quando você está muito concentrado em alguma coisa, eu você estava falando. Vamos lá. 5 vezes que Pedro demonstrou estar muito desconcentrado. A primeira vez está em Mateus capítulo 16, versículo 21 até 22. Mateus capítulo 16, versículo 21 até 22. A Bíblia diz que Jesus começou a falar aos seus discípulos: olha, você entregue aos príncipes aos fariseus, vamos orar, depois você morto. Jesus disse: você morto. Pedro não gostou. Pedro disse: como é que Jesus vem falar com você morto? A Bíblia diz: Pedro puxou o mestre de lá, puxou Jesus de lá, começou a repreender Jesus. Estava entendendo? Segundo a lei judaica, a tradição dos judeus, um discípulo não tem autoridade para repreender seu mestre. Estava entendendo? O membro da igreja não tem autoridade para repreender seu pastor. Não pode fazer isso. Pode até tentar, né? Falar, mas acho que temos que fazer assim, mas não pode repreender. Porque para você repreender alguém, tem que ter uma autoridade para fazer tal coisa. Pedro, você tem que ter autoridade. Já repreender Jesus. Estava muito desconcentrado. E em toda a Bíblia, nunca vi palavras tão duras que Jesus tirou. Qualquer momento. No versículo 23, Jesus virou para Pedro, lhe disse: sai daqui, Satanás. Você não entende as coisas de Deus, só entende as coisas dos homens. A Bíblia diz para mim que poderes e que céus do mundo.
Vocês olhou para ele e disse, você é Satanás. Mas Pedro não era Satanás. Estava vendo? Pedro estava muito desconcentrado. Esse cara é muito doido fazendo isso. Tem mulher, vou começar a falar, tem mulher que repreende seu marido. Como a mulher não tem autoridade para repreender o marido, tem que chamar a atenção, conversar, com palavras mansas. Ei, você vai repreender o que da tua casa para fazer isso? Nossa, os filhos velhos. Mamãe vai repreender papá. Então, também como fazer. Não tem autoridade. Nós, a igreja, não temos poder para repreender Jesus. Dá um poder. Pedro, dá um poder Jesus. Dá um mundo desconcentrado. Pedro dá um mundo desconcentrado. A segunda vez que Pedro precisou estar muito desconcentrado. Está denotado no livro de Mateus, capítulo 16, 26, versículos 33. Em Mateus, capítulo 26, versículo 33, Jesus, com os discípulos, estavam na ceia, estavam ceando. Jesus olha para os seus discípulos. Jesus não olhou para Pedro, olhou para os seus discípulos e disse: nessa noite, os fariseus, aqueles meus inimigos, virão me prender, mas porém, todos vocês vão ser escandalizados. Jesus disse no plural. Jesus disse: todos vocês vão ser escandalizados. Não disse Pedro, disse todos vocês. A Bíblia diz que Pedro respondeu e disse: Jesus, todos esses vão se escandalizar, menos eu. Jesus falou para ele: disse para todos. Esse acontece com a igreja. Agora está falando para imaginar. Você está se lembrar. Sabe? Quem muito tem aparenta ser um culpado. Quando a coisa, você falou isso, não manifesta porque ela disse a você. Se você não se defender muito, ela vai você um culpado. Pedro levantou-se dizendo: todos vão se escandalizar, menos eu. Será que ele era melhor que os outros? Estava muito desconcentrado. Muito desconcentrado. Mestre da falar. Disse: também tem uma palavra para dizer. Isso não está bom, mas está bom. Ok? Quem faz isso não faz mais. Ok? Não faça isso. Nunca repreenda a nossa língua. Se você pode estar falando, por favor, mantenha-se com o espírito calmo. A terceira vez que Pedro mostrou-se estar muito desconcentrado. Também notaram no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 34 a 35. 34 a 35. Bom, Jesus disse para os discípulos: nessa noite vão me enganar, vocês vão se escandalizar. Pedro disse: menos eu. Quando Pedro disse menos eu, isso chamou a atenção de Jesus. Amém? Amém. Tá bom, quando ele não se concentrar, é sempre de contraria. É sempre de contraria. Essa pessoa é muito desconcentrada. Estava falando: vamos jogar aqui. Essa é uma palavra contra. Essa pessoa está muito desconcentrada. Bom, Jesus, quando percebeu que Pedro estava muito desconcentrado, ele olhou. Agora ele disse: Pedro, nesta noite, Mateus capítulo 26, no versículo 34 a 35, nesta noite, antes de dar o canto, vai ler outra vez. 3. Libertação. Estava muito desconcentrado. Estava respondendo muito. Tudo bem. Então, nessa noite, você tem que eu sou médico, eu conheço as coisas. Antes de dar o canto, vai ler 3 vezes. Pedro respondeu. Vamos ver. No versículo 35. O Pedro vai dizer: mestre, nessa noite, antes de dar o canto, 3 vezes. Pedro olhou para Jesus e disse: mestre, eu não vou te negar. Se for possível, morrerei contigo. Olha que mamãe disse também. Está me vendo? Pedro disse: não, mestre, não vou te negar. Se for possível, vou morrer contigo. A Bíblia diz que naquela noite ele negou quantas vezes? Depois do lugar do campo, foi chorar novamente. Percebeu que estava muito desconcentrado. Além disso, nós gostamos da prova. É Lucas capítulo 22, versículo 46. Jesus, quando estava no Getsemane orar, disse para o discípulo: ora comigo mesmo uma hora. O discípulo queria orar, estava dormindo. Estava vendo? Quando nós dormimos, estamos sempre a dormir, sempre a dormir, não estamos a vigiar, facilmente vamos cair na tentação. Nós temos que começar a vigiar, temos que começar a orar. Dá uma coisa mais. Olha o teu irmão que diga vigia. Diz para o teu irmão: fica atento. Agora, não estou a falar do Pedro, vocês começaram a perder no prédio, não. Estou a falar do Pedro antes de ter Espírito Santo. Isso foi antes de ter Espírito Santo.
Depois pensar que isso é um tanto diferente. Ok. A quarta vez que Pedro mostrou, estava muito desconcentrado. Está no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 40. Mateus 26, versículo 40. A Bíblia diz: Pedro, como não vigiou, e nós sabemos que a luta é espiritual, prenderam Jesus em Getsemane. Pedro pegou a sua navalha, essa navalha, os quatro, acho que é navalha, foi cortar o orelha do mal. Irmãos, a luta é espiritual e carnal. Se você chegar na tua casa e encontrar tão batido uma mulher, tão discutir, vai bater na mesma luta, mas tem a camisa, tem que travar a confusão e perguntar o que aconteceu. Porque a luta é espiritual, não é carnal. Pedro não sei quem ensinou as marciais, tirou na navalha e foi cortar o orelha dele. Jesus lhe repreendeu de novo: Pedro, não é necessário fazer isso. Porque se fosse necessário, Deus mandaria anjos para proteger. Estás muito desconcentrado. Pedro me disse Jesus de novo: mas toda a sua eu não proteger. Isso acontece muito. Essa você não é nada, essa você então tem muito cuidado, tem muito desconcentrado. Ok? Amém. A última vez, e a quinta vez, que Pedro foi severamente repreendido, eu também fiquei em Cristo. Está no livro de João, capítulo 21, versículos 7 até 8, onde nós lemos. Amém. E aqui eu começo a manifestar um comportamento de tristeza, porque eu também fiquei triste. Irmãos, normalmente quando um superior fala, quem está capaz de obedecer. Jesus, quando encontra os seus discípulos, em Mateus capítulo 4, versículo 17 em diante, nos disse: largam as redes, abandonam as redes e seguem para nos tornar pescadores de homens, não de peixes. Jesus disse: não pescam mais, vocês pescaram a vida toda, você vai para um pescador, não conseguiram mudar de vida. Eu quero que vocês sejam menos sérios. E eles falaram tudo mesmo, seguiram Jesus. Só que quando Jesus morreu e ressuscitou, já não estava aparecendo. Jesus fez 40 dias vivo. Quando ressuscitou, fez mais 40 dias na terra. Não estava aparecendo. Pedro, meu mestre, não está aparecendo. Vamos voltar a pescar. Voltar a mais pescar. O que eu vejo para mim. Está me entendendo? Um homem de Deus não pode se focar em duas coisas. Fica só focado em um. Se ficar em dois, ou vai ser bom e competente no outro. Temos muitos pastores que não pregam muito. Quando você não está, começa a ler a Bíblia, lê um versículo, explica, não tem tempo para meditar, porque é muito ocupado. Às vezes está lá longo, tá vendo? É muito ocupado. Então, Jesus não queria que os discípulos fossem incompetentes, sempre para focar só na palavra. É isso que ele queria. Mas Pedro cresceu já pescando, criou um hábito de pescar sempre. Como é que Deus estava pescar? Jesus falou, mas ele não queria ouvir. A Bíblia fala em João capítulo 21 que Pedro, sendo mais velho dos discípulos, estava a pescar nu. Diga por estava a pescar nu. Ele acha que não. Estava pescando sem roupa. João é o discípulo melhor de idade. Pedro não tinha perguntado para pescar frente de João, sem roupa, nu. Jesus já passou na beira do mar, de Elias, ele não deu de conta de Jesus. Por quê? Porque quando alguém está muito desconcentrado, não consegue fazer eternidade. E também não consigo mais perceber se Deus está aí ou não. Tem muitos dois assim, quando você pega, já que você não deve fazer nada, está sempre a continuar. Jesus já apareceu. Ele chamou, mas você foi na beira, Jesus olhou para Pedro e olhou. Pedro não percebeu fazer nada. Jesus lhe olhou. Pedro não está pedindo desculpa, não está sabendo. Eu falei, o que está enganando grave? Jesus começou a olhar. Pedro não percebeu fazer nada. Então Jesus disse: Pedro e Jonas, me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Eu estou feliz. Amém. Tem muita gente assim. Amém. Amém. Quando você pega, você não sabe pegar e não mostra felicidade, você fez bom. Pega o cavalinho. Jesus disse: você não vai estar feliz. Ele disse: se você me ama, apacenta minhas ovelhas. Amém. Amém. Ok, Jesus falou para ele. Começou a andar, começou a não ouvir. Pedro disse: você me ama aí. Jesus me olhou, disse: Pedro, Jonas, você me ama? Mas tu disse: eu te amo. Está bem, dá uma paciência nas ovelhas. Pedro disse: Jesus começou a andar, mas não começou a olhar. Pedro ficou triste, porque Jesus não estava ligando muito. Jesus lhe pergunta pela terceira vez: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Quando Pedro viu
Bíblia Jesus lhe perguntava pela terceira vez, só depois percebeu que aquilo que ele fez era algo muito grave. Estão entendendo, irmão? Muitos de nós, estamos lá, a mãe fala uma vez, você não. Tem um pastor que fala duas vezes, não. Quando repete a terceira vez, você depois fica triste. Aqui é abandono da igreja. Nunca mais vemos tudo, isso acontece. Não gosto da depressão. Então, para evitar essa depressão, faz o que quiser, não seja desconcentrado. Para não dar a vida aqui quando cabeça. Depois, Jesus vai aprender, ele mostrou que sim, Jesus, como é que você está a tuas ovelhas? Amados, a Bíblia diz, quando o Espírito Santo desceu, bem dinâmico, ele produziu as chaves do seu Deus. Em Atos capítulo 3, Pedro usa a chave para abrir as portas dos judeus. A Bíblia diz, 3 milhares se converteram. Jesus ficou feliz. Uau! Em Atos capítulo 8, Pedro abre as portas para os samaritanos. A Bíblia diz que a cidade samaritana vai sair do Espírito Santo. Você diz, uau, meu Deus, que bom! Em Atos capítulo 10, Pedro usa a chave, abre as portas para os gentios, nós. Jesus disse, por quê? Que bom! Mas depois, em Atos capítulo 10, Pedro relaxou de novo, voltou mais afastado. Estamos entendendo? Cuidado com maus comportamentos. Cuidado com aqueles pecados que você ainda comete e não consegue deixar. Você pode deixar depois, mas continua a fazer. Às vezes, quando Deus quando cuidar, vai me voltar a fazer as coisas. Tenha muito cuidado. Diz para o teu irmão, tenha cuidado com aquilo que você faz. É perigoso. É por isso que, quanto ao pecado, irmão, vou ensinar uma coisa. Quanto ao pecado, tem 3 verdades sobre pecado. Existem pecados que se deixam, há pecados que se fogem e há pecados que se vencem. Eu disse 3 coisas, vou repetir. Há pecados que se deixam, há pecados que se vencem e há pecados que se fogem. Pecados que se fogem são aqueles pecados que vêm até você, quando deixa cair, você tem que fugir. Como por exemplo, você viu um homem muito bonito, você não consegue resistir, quando deixa cair, e é mudar, foge. Não lhe viram mais, não fala com ele. Está me entendendo? José fugiu diante da mulher de Potifar. Fugiu! Tem pecados que não pode enfrentar, foge! Segundo, há pecados que se deixam. Pecados que se deixam são aqueles que estão dentro de você, que tem que tirar. Você sempre tem que pecar com o vício, tem que deixar. Terceiro, há pecados que se vencem. Pecados que se vencem são aqueles que te dominam, você não consegue vencer. Então você tem que lutar, vencer esse pecado. Porque a Bíblia diz em 2 de Pedro, de quem alguém vencido, então se torna certo. Ok. Já falamos sobre atitudes negativas de Pedro. Antes da gente avançar, vamos ainda falar sobre os 5 órgãos sensitivos que nós temos. Aleluia. Amém. Amados, nós temos 5 órgãos sensitivos. Temos visão, diga comigo visão. Oh, vamos comigo, diga comigo visão. Audição. Paladar eu gosto. Tato das mãos, tato masculino. Olfato, nariz, olfato. Vou usar isso para explicar aqui. Estamos a falar sobre concentração espiritual. Amém. Meus irmãos, se vocês querem crescer espiritualmente, o meu conselho que eu dou, nunca sejam olhar coisas negativas. Visão. Se você quer crescer espiritualmente, nunca seja olhar coisas negativas. Está me entendendo? Tudo que é negativo, não vem diante dos teus olhos. Davi disse, não porei coisas negativas diante dos meus olhos, porque vão te corromper. A mesma forma que Davi se deitou com mulher no seu soldado Urias, acho que aparece no capítulo 13 ou segundo. A mesma forma que Davi, naquele não foi no cabelo, ficou no palácio dele a passear. Viu mulher ali que tomou banho, o olho dela ficou, não conseguiu se conter, foi namorar com a mulher ali. Estava entendendo? Evite olhar coisas negativas. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 28, se você olhar para uma mulher ali casada e desejar no teu coração estar com aquela mulher, já pecaste. Os olhos nos fazem pecar. Amém? Temos que ser concentrados. Onde é que você vai colocar a tua visão? Onde estão os teus olhos? Muitos de nós vimos cara olhando e dizemos, esse cara é muito bonito, não tem que. Tem muita gente que pode pegar feliz por causa disso. Também tem que ter isso aí. Cuidado com a tua visão.
Amém? Diz para o teu irmão, cuidado com o que você anda vendo. Cuidado com o que você anda vendo. Segundo modo de sentir, temos que ter muito cuidado. É a audição. Diga comigo, a audição. Amados, a Bíblia fala que o homem é atraído para aquilo que ele vê. A mulher é atraída para aquilo que ele ouve. Muitos homens pegam quando olharam a mulher e dizem: ela não vai ter marido, nunca olhou para a mulher, quer dizer, eu tenho marido frente, minha mulher passou, ele olhou mais atrás e desejou, oh meu Deus, e caiu com ela. Está me entendendo? As mulheres já pensam assim: se você é uma mulher casada, nem tem um marido, nunca aceita parar quando o garoto te chama. Moça, olha, para aí, não para, porque se ele te conquistar, as palavras dele podem convencer teu coração. E a traição de uma mulher é mais forte do que a traição de um homem. Quando o homem te trai, não quer dizer que não te ama, ainda pode te amar, porque o homem vive. A pessoa fala para o filho, mas a mulher não. Se a mulher te trair, é porque ele convenceu. Uma mulher não pode se entregar no motor. É porque o homem tem palavra para convencer o homem. Por isso é que muitos homens não a mulher trair. Fala, né? Vamos dizer, não. Estamos a falar que a mulher é atraída para aquilo que ela ouve. Aí fala que Eva pegou por quê? Eva pegou por quê? Deu ouvido aqui. A serpente. Mulher, cuidado com aquilo que vocês ouvem. E falando de audição, eu vou chamar a atenção para as mulheres. Muitas mulheres, quando vê uma coisa pequena no vizinho, tem que reagir. Estão falando, essa irmã aí nunca tratou bem marido dele. Não se comporta bem, vai lutar já, daquele lugar. Mamãe, irmãs e filhos, vocês não podem fazer isso. Amém? Amém. Uma mulher forte é aquela que resiste às coisas que ele ouve. Ainda que sejam negativas, ela resiste, não corresponde. Sabe, Satanás é muito provocador. Às vezes ele vê você cair, então ele, mesmo que você é mais fraco, manda alguém para falar mal de ti. Você não tem o que lutar, não faz isso. Eu me recordo de uma história que meu pai já fez no Bolsonaro. Um certo pastor nos aí, ele treinou karatê. No belo dia, a filha dele foi com cara inflamada. Olha, meu marido me bateu. Ele também já veio bater o marido da frente. Só porque ele falou que não bateram, não podemos fazer isso. O homem Deus não se move para aquilo que ouve. Temos que analisar tudo. Amém? Diga comigo, concentração espiritual. Concentração espiritual. Diga comigo, eu serei concentrado em promessas. Amém? O terceiro órgão de sentir é o olfato. Diga comigo, olfato. Que é o cheiro. Amados, se alguém tiver a cozinhar uma boa sacafola de feijão aí, não é conseguir para saber o lugar que é. No cheiro, não é isso? Olha, espiritualmente falando, o pecado cheira. Está me entendendo? O pecado cheira. A Bíblia diz que Deus, quando quer se aproximar de nós, Ele não se aproxima porque os nossos pecados fazem dizer, os nossos pecados cheiram muito mal na presença de Deus. Mas a nossa sociedade cheira bem. Então, para ter que se vai fazer Deus. Mas se para teu pecado, vai cheirar mal. Está me entendendo? Amém. Ok. O quarto órgão de sentido chama-se tato. Diga comigo, tato. Amados, tudo que você pega, você consegue sentir. Um cego, é quando não vê, mas cada mão consegue pegar, não sei o que ela precisa. Eu não. Muitos de nós não temos essa capacidade espiritual. Você passa no terreno, onde tem armadilha, você passa para você não sentir nada, isso é grave. Uma pessoa que ora muito, né? Aquele que ora muito, quando vai na casa do feiticeiro, ouve ele diz aqui, está com você de boa. Então aqui, muitas pessoas que oram. Por quê? Os sentidos espirituais estão ativos. Estão entendendo? A falar do grupo do órgão de sentido. Amém? Ou seja, paladar, né? Não falando do paladar. Amados, através do paladar, nós conseguimos sentir se a comida é boa ou má. A Bíblia fala com o João que assim como a boca prova a comida, assim também o ouvido prova a palavra do Espírito. Se um pregador prega bem, você consegue saber. Se for um falso, também você saber pregar a mensagem. Então nós temos que ter todos os sentidos espirituais ativos. Amém? Peço da palavra do Senhor ainda. Adeus, da palavra do Senhor, aplausos. A pergunta é, mas por que nós estamos tendo uma visão tão interessante? Porque, amados, quando o homem pecou, o homem perdeu os sentidos espirituais. Está me entendendo? Adão já viu ali, tinha todos os sentidos espirituais ativos, mas quando pecou, todos os
os sentidos para Deus. A Bíblia diz que Deus quer saber o tempo da parte. Agora o pensamento dele saber. Quer dizer, tinha um momento que a Deus esconder dele. Foram os sentidos dele. Deus não se esconde. Está bem? Quando você perde os sentidos espirituais. Mas toda pessoa que tem Espírito Santo já tem seus sentidos espirituais ativos. Por isso, irmão, existem dois batismos. Batismo da água é para arrependimento do pecado, mas batismo no Espírito com fogo é para manifestação dos dons para acelerar a tua situação, para você estar bem com Deus. Amém. Quem já bateu no Espírito Santo, diga amém. Ou mesmo pela fé de sol. Quem já bateu no Espírito Santo, diga amém. 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 Olha, quem tem os sentidos espirituais ativos é uma pessoa que não mente. Não mente. Alguma vez eu na praça, estou passando, lá na altura, estou passando. E a passando tinha um carro parado. Um senhor veio desceu lá, acho que foi numa farmácia dele. Então, ele saiu do carro. E o senhor, meio maluco, meio esperto, chegou e disse: meu Deus, esse carro não tem nada aqui. E todo mundo começou a ouvir: não. E ele disse: meu Deus, esse carro é quem? E pessoas pensavam que ele estava ficando maluco, só que ele tinha visão espiritual. Outros viam o pecado, mas ele devia ver. Então ele disse: olha, espera, vamos ver, vou pisar na cauda dele. Vocês verão que o carro me mandar. Então ele ficou uma distância. Então ele pisou na cauda. E o braço saiu da farmácia. Pegou os remédios, segurou o carro, ligou, o carro não estava ligado, não pôde. Desceu, abriu o tampão, viu o número, o cara novo, viu, está tudo bem. Subiu, ligou, o carro não estava na cara. Ele disse: não pode. Desceu, fez um telefone, acho que ligou de maneira dele. Não sei o que eles falaram. E o senhor me disse: vem ficar atrás, posso ficar quem pisou, quem outra pessoa. E ele ficou assim no telefone e começou a olhar. Disse: você, quem também? E o senhor disse: mas por quê? Não, havia um trânsito que disse: olha, quem também? Ele tirou o pé. Ele subiu, arrancou e foi. Todo mundo perguntou: mas como você viu? Olha, o senhor tem espécies, mas tinha os olhos abertos. Olha, ter visão é muito importante. Quem tem visão consegue dominar quem não tem. É por isso que a visão é a coisa mais importante que existe no mundo espiritual. Olha, assim como o cérebro é conduzido, quem não tem olhos abertos também não sabe conduzir. Lembra do caminho da perdição que você tem? Está me entendendo? Temos que ter visão? Diga para todo mundo: tem a visão espiritual. Tem a visão espiritual. Ok, glória a Deus. Estamos a falar de quê? Concentração Espiritual. Amados, existem muitas formas de concentração espiritual. Por exemplo, estar aqui no culto sentado é uma forma de concentração espiritual. Estamos concentrados aqui espiritualmente. Orar é uma forma de concentração espiritual. Meditar na palavra de Deus é uma forma de concentração espiritual. Adorar a Deus é uma forma de concentração espiritual. Se você quer ser concentrado espiritualmente, ore sempre e medite sempre. Vai ser muito concentrado espiritualmente falando. Glória a Deus. No livro das Segundas Leis, capítulo 5, a Bíblia fala de um contexto muito engraçado. Um jovem chamado Giase, diga comigo: Giase era o moço do profeta Eliseu. Eliseu era filho da família de Elias. Elias tinha no centro da exposição dobrada com Eliseu. Então Giase, possivelmente, seria a pessoa que ia receber a missão de Eliseu. Ou seja, por não estar concentrado, perdeu essa chance. A Bíblia diz que um certo senhor chamado Naamã tinha lepra, foi até Jerusalém para ser curado, o profeta lhe curou, e o Naamã disse: profeta, muito obrigado por você me curou, não sei o que posso dar, está aqui esse talento de prata, essas mudas de roupa, está aqui para você. Eliseu disse: olha, o dom de Deus não se compra, o que eu tenho não comprei, Deus me deu de graça, pode levar para as coisas, não preciso. Está me entendendo? O Giase não gostou, o Giase estava nessa no talento de prata. Nas mudas de roupa. A Bíblia diz: quando o Naamã estava aí, Giase começou a fingir. Quando o profeta Eliseu se distraiu, ele correu, foi seguir o Naamã. Ele não para! Naamã parou, até desceu. Vê o quê? Olha, o profeta está contando ninguém. Vieram dois filhos dos profetas da montanha. Não tem condições na casa, não. O profeta disse para dar só 1 quilo, ou seja, 1 ciclo de prata e 2 mudas de roupa. Até a Bíblia diz que Naamã deu 2 ciclos de prata e 2 mudas de roupa.
Até me ajudaram a levar. Quando chegou na casa, ele levantou, levou, foi esconder aqui. Está me entendendo? Depois, foi na presença do profeta Eliseu. Costumou passear. O profeta disse: Jean, estás bem? Sim. Está me dando? Não, eu sei que não estava em nenhum lugar. Estava aqui. Estava aqui a casa. O profeta olhou e disse: você não merece confiança, muito desconcentrado. Ele disse: olha, você não sabe que quando fecha isso aqui na mão, meu coração foi contigo. Acho que foi isso. Bíblia 2 capítulo 5. Não sabes que meu coração foi contigo. Agora, para você saber que não se brinca, a letra que estava com na mão vai estar contigo. E isso vai ser com você em toda a sua descendência. E a Bíblia diz que, a partir daí, nunca mais vimos a história de Gias na Bíblia. Desapareceu. Não sabemos onde foi. Estão entendendo? Amém? Tem muitos obreiros, né? Estão na igreja. Não tem mais que põe a mão no responsável. Também tem missão. Vai logo abrir isso hoje. E não deixe de ser concentrado espiritualmente. Tem que ter calma. Gias recebeu missão. Você não queria dar mais riqueza do que foi por ele. Mas por causa da missão, perdeu tudo aqui. Também temos muitas mulheres assim. Para casar, não dá para responder ao marido, não. Conseguiu o marido, mas não sabe manter o casamento. Ofende o marido, despreza o marido. Aquele diz o marido: não namorar se quiser. É claro, vai e depois vai chorar. Essa aconteceu com ele, perdeu tudo. Está me entendendo? Gias, você desconcentrado, perdeu a bênção de Deus. Vamos falar mais de um homem desconcentrado. Diga comigo, Esaú. Esaú, filho de Jacó, era alguém que era mais velho. Você mais velho de Jacó, ele teria a bênção de primogenitura. Bênção de primogenitura, de faz você ser grande. É uma bênção que desata para toda a vida. Mas no belo dia, Esaú veio com fome, estava no campo, foi caçando, não conseguiu animar. Ele encontrou Jacó a fazer um guisado. Em vez de pedir, em vez de pedir, irmão, peça um cara. Não. Propôs um negócio. Esaú disse assim: Jacó, me dá para o teu guisado. E você aprendeu, vai ser primogênito. Isso não se faz, não se brinca. Está me entendendo, irmão? Tem coisas que não se brinca. Deixa eu falar com o seu amigo e diz: aí eu, está bem, vou levar em consideração. Eu levei em consideração. E a Bíblia diz: a partir daquele dia, Esaú passou a se chamar de Edom, que é o partido. Perdoa a bênção que eu tenho. Isso não é bom. Amados, agora vamos falar sobre 4 pessoas que eles obedeceram muito feio a Deus por causa de serem desconcentrados espiritualmente. Vamos citar agora de 4 pessoas, ou 4 grupos de pessoas que eles obedeceram muito feio a Deus. Não foram concentrados espiritualmente falando. A primeira pessoa que eu quero aqui falar é Arão. Diga comigo, Arão. Arão, irmão de Moisés. Êxodo, capítulo 32. Amados, eu sei que muitos aqui que são conhecidos espiritualmente, o sonho é ser um grande pregador. A mãe de consagrar, ser líder de uma paróquia também, né? Uma igreja. Esse sonho de todo homem que é assim, isso é muito bom. Quem tem esse sonho é entrar no caminho certo. Então, quando eu acredito que Arão também, gostaria que Deus usava o seu nome Moisés. A Bíblia diz que, no primeiro dia, Deus chama Moisés: Moisés, vem acontecer, eu vou falar contigo quando diz. Mas ele diz: porém, tem que dizer muito. Disse: não, meu irmão, vou falar com Deus. Fica aí no capitão para me representar. Eu estou ouvindo. Está me entendendo? Moisés colocou Arão no seu lugar. Logo que Moisés vai, o povo começou a olhar para Arão. Essa aqui é de Moisés, com certeza que é o substituto do lugar de Moisés. Assim Moisés foi, eles abandonaram aquilo que certo. O povo chegaram diante de Arão, Arão começou a tremer. Está me entendendo, irmão? Olha, ser líder não é fácil. É por isso, respeita a vossa língua. Fica aqui à frente, não você liderar pessoas, mas também liderar espíritos malignos. É trabalho outros. Arão pensava que ficar à frente, como vocês ficavam belo normal. Dia que ele ficou à frente, todo o povo dentro da mata do deserto começou a olhar. Arão começou a tremer. O que vocês querem? O povo falava: nós queremos um Deus. Arão preferiu fugir do povo do que fugir a Deus. Fez um deserto de dor. Está muito desconcentrado. Amém? Amém. Estava muito desconcentrado. Sentiu o medo do povo. Em vez de fugir de Deus, quebrou o povo. Fez um deserto de dor. Pecou muito feio, sabe? Amados, o pecado também é pecado. Quando os pais pecam muito, um dos filhos vai ser grande pecador. Eu recentemente vou dar conselho para o jovem.
que não está conseguindo ficar com uma mulher, já tem namoradas. Quer ter segunda mulher? Pai, eu tenho pai. Ela não quer ter. Sabe, os pecados se tornam hereditários. Está me entendendo? Como Arão pegou, agora veja como você vai fazer. Diga comigo, Ofni e Finéias. Ou seja, diga comigo, Nadab e Abiú. Diga comigo, Nadab e Abiú. No livro de Levíticos, capítulo 10, a Bíblia diz que os filhos do sacerdote Arão também mostraram estar muito desconcentrados. Acenderam fogo estranho na presença do Senhor. Deus os matou. Todos morreram. Amém. Deus trabalha com pessoas concentradas. Amém. Bate o corpo e diga: eu serei uma pessoa muito concentrada. Eu serei uma pessoa muito concentrada. Diga: eu serei uma pessoa muito concentrada. Eu serei uma pessoa muito concentrada. A terceira pessoa, ou o terceiro grupo de pessoas muito desconcentradas na Bíblia, são os filhos de Eli. Digam comigo: Ofni e Finéias. Ofni e Finéias. Mais uma vez: Ofni e Finéias. Ofni e Finéias. Em 1 Samuel, capítulo 4, a Bíblia fala dos filhos de Eli. Olha, o pai deles era sacerdote. Eles tinham aquele privilégio de servir a Deus no tabernáculo. Em vez de servir, roubavam a carne que era oferecida a Deus. O povo trazia: olha, essa semana aqui é para Deus. Eles matavam, tiravam uma parte, comiam boas coisas de Deus. A Bíblia diz que até usavam as meninas. Meninas que iam lá para orar, para buscar a presença de Deus. Eles namoravam com todas elas. Isso é muita desconcentração. E ainda não se deve isso aqui, hoje, nos nossos dias. Tem muitos tipos assim, namoram só os crentes. Isso é falta de concentração. É que apelo isso. Misericórdia. Terceiro grupo de pessoas desconcentradas para terminar. Temos aqui o rei Saul. Diga comigo, rei Saul. Rei Saul. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 até 15, a Bíblia diz que Saul apresentou estar muito desconcentrado duas vezes. Na primeira vez, eles têm uma batalha e eles têm que oferecer um sacrifício para buscar a aprovação de Deus. Samuel disse: eu vou daí à frente, você me espera durante 7 dias, vamos sacrificar. Ele esperou com ele, semana não veio. Segundo dia, semana não veio. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. O povo está dizendo: Saul, o inimigo está aproximando, temos que sacrificar. Saul era profeta, era rei, mas não era sacerdote. Pegou o animal e foi sacrificar. A Bíblia diz: desde aquele dia, Deus rasgou o reinado dele. Está entendendo? Amados, tudo que Deus pode fazer, não faz. Não vai ser bom. Dá para entender mais? Falar mal da nossa pastora é falta de concentração. Falar mal dos servos que pregam aqui é falta de concentração. Falar mal da igreja que vocês cultuam é falta de concentração. Temos que ter concentração espiritual. Amém? Amém. Diga para todo mundo: temos que ter a concentração espiritual. Temos que ter a concentração espiritual. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos agora terminar falando sobre duas pessoas exemplares que eram muito concentradas na vida. Mas antes de falar disso, eu quero falar de um jovem que foi muito desconcentrado. Está no livro de Atos, capítulo 20, versículos 7 até 12. Diga comigo: Eutico. Diga comigo: Eutico. Eutico. Calma, depois eu vou fazer a pergunta. Diga comigo: Eutico. Eutico. Amém. Em Atos, capítulo 20, versículos 7 até 12, a Bíblia fala de um moço chamado Eutico. Paulo foi pegar a palavra em Troas, numa igreja que tinha 3 andares. E ele ficou sentado na janela do terceiro andar, estava acompanhando a pregação, mas também estava acompanhando as coisas que estavam acontecendo lá fora. Estava entendendo? Tem muita gente assim, desconcentrada na igreja. Vem na igreja, mas está pensando nos problemas que está em casa. Está aqui, mas também está lá fora. Ele está dividido. Essa pessoa está muito desconcentrada. O Eutico estava sentado na janela do terceiro andar, lá em cima da janela. Estava acabando de pregar, estava lá fora. E a Bíblia diz que Paulo não tinha que pregar muito. Paulo ele pregou até a meia-noite. E ele começou a fazer aquela em cima. O outro começou a fazer, a Bíblia diz que caiu e morreu. Está me entendendo? Quem é muito desconcentrado, não se preocupe, um dia vai cair. Quando você vê você que é muito desconcentrado, na hora foi de ninguém sabe. E você pegou por mim, todo mundo vai saber. Nada do que mal se esconda para sempre. Estava lá em cima e caiu. Muita desconcentração. O mesmo aconteceu com Jó, o homem que veio a Deus. No livro de Jó, no capítulo 33, versículos 14 até 18, Jó diz assim:
Eu sei que fui temente a Deus, eu sou um homem que temo a Deus e muito mais. Mas o que eu temia me aconteceu. O que eu desejava me sucedeu. Irmão, sabe, nós não oramos. Você não pode começar a colocar na tua mente coisas negativas. Aí não vai dar certo. Aí não vai dar errado. Nunca pense nas coisas negativas. Porque nós vemos pela fé. Tudo que nós pensamos acontece. Se você pensa em coisa negativa, pode acontecer contigo. Então, misericórdia, pense nas boas coisas. Glória a Deus. Aplauda a Deus por isso. Irmão, vem com Amém. Amém. Vamos terminar no reto final. Vamos falar sobre duas pessoas que a Bíblia descreve que foram muito concentradas. A primeira pessoa que eu quero aqui falar é José, José do Egito. Digam comigo José. José foi um jovem muito concentrado. E a Bíblia descreve 4 vezes que José apresentou ser muito concentrado. A primeira vez está escrito em Gênesis 37. A primeira vez que José apresentou ser muito concentrado foi quando José estava na casa de Potifar. Potifar disse para José: olha, eu entrego todo o domínio da minha casa a você, mas eu não pretendo minha mulher. Está me entendendo? Se Potifar disse isso, é porque a mulher dele era muito bonita e era muito jovem, mulher atraente, bela à vista. Potifar disse: tenho domínio da minha casa, mas eu não toco na minha mulher. Está me entendendo? A Bíblia diz: não foi José que pretendeu a mulher de Potifar, foi a mulher de Potifar que se entregou para José. José, estou aqui, não vão comigo. Olha, se fosse um jovem desconcentrado, nem sendo crente, iam cair para aquela mulher. Está me entendendo? Só que José estava firmado no propósito, sabia quem ele seria, sabia o Deus que ele tinha. Ele olhou para a mulher e disse: não, meu caráter vale mais que alguns minutos de prazer. José, em vez de ir na mulher, decidiu fugir. Nós já falamos de José muito poeta, né? Muito bom, não é isso? Mas foi muito sábio. Temos que ser concentrados. O segundo momento que a Bíblia registra sobre José ser muito concentrado foi quando José entrou na prisão. Quando José entra na prisão, a Bíblia diz que o líder do cárcere, o chefe do cárcere, pegou as chaves, lhe entregou. Disse: José, a partir de hoje você vai comandar toda essa cadeia. Está aqui as chaves. Se fosse nós, ou muitos irmãos que não têm concentração, eu falar, eu meu parceiro vou fugir. Me deu a chave. Está me entendendo? Muitas vezes Deus vai nos provar. Quando vem uma oportunidade diante de você,